E aí, galera, tudo tranquilo? Faltou falar para vocês do conteúdo da aula passada, né? Não me esqueci, estamos aqui para falar de ginástica artística. Nós vamos falar dos últimos dois autores que nós postamos o conteúdo lá no AVA na aula passada. Inclusive os exercícios, né? Mas vamos lá. A gente vai falar um pouco das ações motoras de Leggett. O que o Leggett ele fala nas suas ações motoras? Ele fala que o ginástica ele tem que evitar incorporar os exercícios específicos da modalidade somente no alto rendimento. Não, que tem um momento certo de se colocar, de fazer a junção dessas habilidades antes de se chegar no alto rendimento. Então, nós temos os exercícios básicos, nós temos a parte básica motora e nós temos a junção dela com os exercícios mais complexos, certo? E a partir daí, o professor de educação física, o treinador, ele tem que observar essas ações motoras que são naturais, que são inerentes ao ser humano e ver aqueles que têm a capacidade de executar ou não. Uma parte importante disso daí também é a coordenação entre a junção dos movimentos. É muito fácil a gente colocar um atleta, um aluno, para fazer um exercício isolado, ele consegue fazer, isso não quer dizer que ele consiga fazer quando se juntam os três. A junção natural, a coordenação que você junta um movimento com o outro, que vai levar à execução exata do movimento, tá? Então, qual é a base do fundamento da teoria de Leggett, das ações motoras? São a biomecânica, certo? Que é a gravidade e as alavancas, e a sua divisão de suas fases cronológicas. Então, como sempre falo para vocês, existe uma fase cronológica, existe uma progressão pedagógica dos ensinamentos e você tem que saber das alavancas do corpo, da biomecânica do corpo, do movimento, para que você consiga ensinar e consiga aprender a executar tais movimentos, certo? Ele fala também que a ginástica artística ela tem uma particularidade porque você faz esses exercícios em cima dos aparelhos. Porém, os movimentos que você faz em cima dos aparelhos são movimentos naturais, que não necessariamente você precisa fazer em cima dos aparelhos ou que tenha que ter relação com os aparelhos. Você pode fazer de fora dos aparelhos, aprender para depois fazer a junção. Então, o natural, o ideal é o aparelho em primeiro lugar? Não, e sim o movimento. Você conseguir executar o movimento para depois levá-lo para o aparelho. E os movimentos, as ações motoras que ele propõe são os seguintes: saltar, aterrissar, girar sobre si mesmo, balancear em apoio, balancear em suspensão. Lembra que suspensão, o braço ele está acima, certo? E um apoio, o braço ele está embaixo, tá bom? Passar pelo apoio invertido, passar pela suspensão invertida, deslocar-se para frente, equilibrar-se, passagem sobre o solo, abertura e fechamento, volteio, aí normalmente no volta ao ciclo, o salto. Então, para o autor, as ações elas podem ser combinadas ou elas podem ser realizadas isoladamente. Um exemplo disso é o saltar, girar sobre si e aterrissar. Você pode fazer isoladamente. Você pode dar um salto, você pode girar sobre si ou você pode fazer uma aterrissagem. São coisas totalmente distintas. Outra é você juntar, tá? A junção desses três movimentos, o saltar, o girar sobre si, o aterrissar, nada mais é do que um mortal, tá? A gente vai fazer aqui, olha, uma alusão, não é um mortal que eu vou mostrar para vocês, mas imaginem que esse aqui é um mortal que vocês não estão tocando com as mãos no chão, aí seria um mortal, certo? Nesse caso aqui é um flick-flack, mas seriam as três ações. Aqui nessa primeira fase, os três primeiros movimentos, ele está saltando. Os outros quatro movimentos, imagina que não está tocando a mão, ele está girando sobre si.
e os outros dois movimentos são a aterrissagem. Então, nada mais é de uma combinação dos três elementos, ou de três elementos que Leggett ele coloca aqui. Você pode ver aqui o do meio é o aterrissar, o do lado esquerdo é o saltar e o do lado direito dele é o saltar sobre si, é o girar sobre si. Então são três elementos distintos que são juntos para fazer um exercício, tá? Aí, conforme vimos, o mortal é a transição da ação de saltar, girar e aterrissar, e existe um ponto de sobreposição de uma ação sobre a outra, que nada mais é a coordenação. É aquilo que eu falei no início da aula para vocês. A coordenação dos três movimentos juntos, que é essa sobreposição que falta, que fica de fala, que é justamente a conexão entre um elemento e outro. Sem essa conexão, sem essa coordenação, o aluno não vai conseguir, o atleta não vai conseguir executar tal movimento, tá? Então, mesmo que ele consiga fazer separadamente, se não houver essa coordenação, essa junção entre as peças, não há um movimento completo. Então, o importante nesse caso aí é o quê? É observar. É essencial você observar o aluno para ver se ele consegue fazer os movimentos, o que é que ele consegue, o que é que sai natural, o que não sai natural, qual é a biomecânica que é observada nesses exercícios, nesses movimentos, e interpretar essas ações motoras para que o aprendizado ele saia de uma melhor maneira possível, certo? E aí a gente entra na teoria de Carrasco, que ele fala que são as famílias, certo? O que é que o autor fala sobre isso? Ele criou uma teoria bem dinâmica, citada por vários autores da educação física, e até quem não são, porque é uma teoria bem sistematizada e de fácil compreensão, e que qualquer pessoa tende a entender para compreender a prática da ginástica. Certo? E ele descreve sistematicamente de uma forma lógica e progressiva que tem algumas bases, os gestos motores básicos da ginástica artística. E ele coloca aqui, ó, as 5 ações musculares principais são posição da bacia, posição do dorso, impulsão dos braços, impulsão das pernas, determinação do sentido de rotação. São os 5 componentes básicos que vão fazer com que o atleta da ginástica artística execute o movimento. A diversidade de equipamento da ginástica artística vai permitir uma variação infinita de exercícios. E vocês vão ver, vocês vão observar, não sei se vocês já observaram isso, que esses exercícios eles são semelhantes por causa das regras e dos aparelhos que compõe a ginástica artística. Então, determinados aparelhos, vários aparelhos você vai balanço, vários aparelhos você gira sobre o seu próprio eixo, você faz saltos e assim por diante. Todos aqueles exercíciozinhos, aquelas ações motoras básicas que nós vimos lá em cima em Leggett, se vocês forem observar, aquelas ações motoras vocês fazem em quase todos os aparelhos. E é o que Carrasco também vai falar aqui embaixo. Tá? E ele vai sistematizar isso daqui de acordo com os grandes grupamentos e ações musculares que cada exercício vai fazer. Tá? Então, a base disso daqui, a base de Carrasco, é justamente o quê? A anatomia. Se você souber anatomia, você souber movimentação, onde está a fibra muscular, quais as contrações que vão acontecer, quais ações musculares que vão acontecer nos exercícios, você tende a executar os exercícios da menor maneira e a treinar aqueles exercícios. Tanto quanto força, potência, resistência, quanto flexibilidade daquela musculatura que precisa ter flexibilidade. Flexibilidade é importantíssima na ginástica artística. E aí nós temos aqui, ó, o fechamento e a abertura. Nós colocamos lá em cima, nós mostramos em Leggett. Tem a retropulsão, nós temos a
depulsão e nós temos a repulsão. Todos movimentos com ações musculares, tanto de membros inferiores quanto de membros superiores. Aqui que ele está falando são dos membros superiores, tá? E de dorsais. Então, essas ações musculares permitem a realização de todos esses exercícios. Em geral, são normalmente combinados, tá? E essas ações musculares envolvidas, elas auxiliam a preparação melhor do exercício, que eu falei ainda agora. Se a gente souber qual é o músculo que vai estar atuando, qual é a ação muscular que esse músculo vai estar fazendo, a gente consegue treinar aquele músculo, tanto com força, quanto potência, quanto com flexibilidade. Isso vai fazer com que a gente consiga executar aquele exercício de melhor maneira, tá? Aí, ele fala também que tem que ter, além de saber da anatomia, das articulações do corpo, depende também da coordenação dos movimentos. Não adianta fazer os exercícios isolados se não combinar, se não coordenar essa combinação entre eles, tá? Os dois são importantes, a combinação dos dois. A gente fala de anatomia, já falamos e tal. Se a gente souber fazer isso, souber fazer a progressão, souber trabalhar com essa abordagem, esses fundamentos, todo e qualquer profissional de educação física vai saber dar aula, mesmo os menos experientes, ok? Isso aí é tranquilo da gente começar a aprender. A gente pode se aprofundar um pouquinho mais nessas teorias, aquela galera que quer trabalhar. O importante também é trabalhar a base disso para outras modalidades, falamos disso também. Então é interessante se aprofundar um pouquinho mais nesses autores. Principalmente eu gostei desse Carrasco, que ele fala muito da simplicidade teórica. Ele embasa muito bem essa sua teoria, dando uma possibilidade para que qualquer pessoa tenha um entendimento para isso, principalmente nós, professores de educação física. E eu fiz uma perguntinha lá no AVA para vocês escolherem qual das duas teorias vocês achavam melhor para vocês trabalharem. E alguns, aliás, uma pessoa, duas pessoas colocaram lá, esperava mais a participação de vocês. Porém, eu acho as duas interessantes. Eu sempre levo para mim uma coisa que é o seguinte: eu tenho como uma base teórica um autor ou outro, ou uma teoria, porém eu sempre tento me apropriar daquilo que eu acho melhor nas teorias. Por exemplo, essa teoria de Carrasco, ela vai trabalhar com a base anatômica, com ações musculares, bacana a gente saber quais os músculos, trabalhar a preparação física desses músculos para que a gente consiga executar aquele exercício da melhor maneira, progressão pedagógica do mais fácil para o mais difícil, tendo uma metodologia legal. Porém, lá de cima de Leggett, ele vai trabalhar com a parte biomecânica do movimento. Ele vai falar com as ações naturais do corpo, com que a pessoa ela vai conseguir executar, com aquilo que ela traz de experiência dela. Então, a gente aliando as duas teorias, a gente consegue ter um entendimento e um trabalho bem melhor do que separar uma da outra, vocês não acham? Então, galera, essa foi a nossa aula, que estava faltando de quinta-feira. Hoje eu já postarei o conteúdo e na quinta-feira que vem colocarei o exercício e a videoaula do conteúdo de hoje, terça-feira, tá? Um abraço para todos, até a próxima!